Boa noite a todos. Nós vamos também com muita alegria cumprimentando todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. E é com muita alegria, essa alegria sempre renovada, que nós nos encontramos todas as sextas-feiras para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então vamos nesses instantes, sentindo essa gratidão, também abraçando o nosso companheiro, amigo João Gambarro, é isso? Que está na noite de hoje, aqui, já está aqui ele e a sua esposa Juliana, sejam bem-vindos, viu? E nós vamos então fazendo o hino, cantando o hino da casa, Praze a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado com o nosso companheiro Gustavo, mas eu convido a todos a entoar este hino. Praze a Deus que essa doutrina que nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em tudo não brilha, em tudo não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filho, não mostra de quem és filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, como já anunciamos, o nosso amigo João Gâmbaro, que a Lu acabou de anunciar, né?
Seja bem-vindo a esta casa. E João traz como tema de sua palestra o filho pródigo. E ele já anunciou que ao término da palestra ele vai fazer algumas perguntas ao público. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, boa noite a todos. A alegria é imensa de estar entre amigos, né? E quando a gente está entre amigos, a felicidade expande de uma energia na qual o nosso coração se sente acolhido. E espero que esse momento da minha fala venha a ser esse complemento da alegria que eu estou sentindo de estar aqui reunido com vocês. E que nesse caminhar da palestra vocês possam receber a bênção dos amigos espirituais, não só da casa, mas do amigo espiritual que, junto com vocês, também estão no processo evolutivo. Tanto ele como nós, encarnados, também estamos nessa missão de evolução. Então, para essa reflexão de evolução, eu trouxe, e aqui vou ler apenas uma parte da parábola, o filho pródigo, para nós lembrarmos um pouco da parábola. Então, a parábola inicia. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobia que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caiu em si, e ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele disse. Bem, então esse é um pequeno trecho da parábola para nós começarmos as nossas reflexões. A parábola do filho pródigo, ela começa com uma dualidade, né? Que encontramos na vida o que é certo a ser feito e o que não é certo a ser feito. Desta forma colocada, a consciência, a nossa maturidade de evolução espiritual. Porque eu estou colocando o que é certo a ser feito e o que não é certo. Porque quando a gente fala, olha, isso é certo e isso é errado, dá uma sensação que não há evolução. Veja, quando você coloca isso é certo a ser feito, isso não é certo a ser feito, você começa a criar em você uma consciência. Quando alguém fala isso é certo e isso, né, ou digamos, isso é certo e isso é errado, parece que já determina para você que aquilo não é ou não lhe permite vivenciar a experiência para o seu aprendizado. Olha, alguém falou que isso é errado, então eu não vou fazer. Mas você não faz, porém também não evolui. Quando você não faz porque você já tem uma consciência que aquilo não é o certo a ser feito, então você tem a consciência. Então você já tem uma consciência evolutiva. É isso que a doutrina espírita nos coloca. Ela não nos proíbe de nada a ser feito. Porém,
também respeita o nosso livre-arbítrio nesse processo evolutivo. Tal qual o pai, quando o filho lhe pede, quero, se você assim o deseja, então darei aquilo que seja necessário para a sua evolução. Durante o processo do caminho, haverá o aprendizado, não o julgamento. Você fez errado e por isso será punido. Quando a gente reencarna, Cristo nos ensina que é o amor que Deus nos permite estarmos juntos aqui, como estamos, nesse processo reencarnatório. Não é uma reencarnação para punição, é uma reencarnação para evolução. Tal qual o filho pródigo, o pai lhe permitiu que tivesse ele os seus bens, para que tivesse o seu livre-arbítrio no seu próprio processo evolutivo. Então vejam, desta forma, faz um embate, que se eu coloco o que é certo ou o que é errado, numa sensação entre o bem e o mal. Quem vai vencer? Quem está certo ou quem está errado? Nós não estamos em guerra com ninguém. Não é uma disputa de poder, quem está certo e quem está errado. É uma consciência de evolução. Por que eu coloco também essa questão do certo e do errado nesse parâmetro? Porque quando você vai no final da parábola, o que acontece com o filho mais velho? Ele se revolta. Espera aí, como assim? Você vai dar tudo para ele? Quando eu fiquei aqui nas terras trabalhando isso não é certo, isso está errado. Houve evolução por parte do filho mais velho, que ficou durante os X anos da sua vida trabalhando para com seu pai? Será que naquele momento também ele não trabalhou por interesse? É isso que precisamos entender. O filho mais velho fica, mas qual também é o seu crescimento ao ficar? Qual é a sua evolução ao ficar? Que quando no momento oportuno, aonde ele também poderia estar junto ao seu pai, abraçando o seu irmão, que retorna, ele não aceita. Existe amor nele? Não existe. O que existe é a questão do certo, do errado, isso está certo, isso está errado, como se fosse uma guerra. Nós não estamos em guerra, nós estamos num processo evolutivo. Bom, mas assim, um estado de consciência, porque estamos, como já disse, em guerra com o que é mal ou com o que é bom. Isso nós fazemos na nossa vida, no cotidiano. Se eu faço isso no meu cotidiano, qual é o momento que eu reflito do amor que eu tenho para com o meu próximo? Se eu já parto de um julgamento que o outro está errado, eu já limito ali uma ação de caridade. E a caridade só pode ser feita se houver amor. Então, voltando à parábola, o pai vai receber o seu filho. O outro irmão se revolta. Existe amor para com o outro irmão? Não. Então, como já dissemos, o filho mais velho, ele tem um interesse. Então, cabe essa pergunta. Ele respeitou o seu pai por o amor ou ele respeitou o seu pai por interesse? Cabe uma pergunta a nós mesmos. Respeitamos a Deus, respeitamos ao Evangelho, por medo, quando voltarmos ao mundo espiritual, ter feito coisas erradas, ou respeitamos o Evangelho na integridade da essência do amor que existe dentro de nós? E não tenhamos a preocupação no sentido de, vou chegar lá, eu tenho que fazer tudo bonitinho, porque senão vou ser punido. Não. Quando eu encho meu coração de alegria, de poder abraçar aquele que um dia caiu, e eu posso recebê-los em meus braços, pelo afeto do amor, porque é a minha essência,
é evolução, é uma consciência espiritual, é viver o Evangelho. Agora, ao abraçar o outro, eu preciso abraçar ele, porque eu, quando voltar no mundo espiritual, e como vai ser, como é que teu espírito emana a vibração que você está sentindo. O fato de você abraçar, digamos assim, fisicamente alguém, não vai lhe fazer com que você seja melhor. Mas o que vai te fazer melhor é a tua consciência vibratória da própria essência que você emanou naquele momento. Bom, fazer o bem ou fazer o que é certo é um estado de consciência evolutiva, como nós já dissemos. Porque nesse processo já vem ocorrendo o expurgo das nossas mazelas. Então vamos supor, aquele filho mais velho fica X anos, todo aquele tempo, trabalhando com seu pai. E nesse processo do seu trabalho, já vai junto com aqueles que estavam também na vinha, também na fazenda, enfim, trabalhando, e vai expurgando o que é necessário a ser expurgado. Quando ele vê seu irmão voltar para casa, não tem mais o quê? O poder, não tem mais a avareza, não tem mais as mazelas no seu coração. O fato de permanecermos nesta terra, fisicamente falando, encarnado, não significa que nós já estamos evoluindo. Significa que nós estamos num processo para evolução. O evoluir vai se dando nesse processo de como eu me comporto no meu cotidiano, nas minhas relações, seja no trabalho, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações sociais pelas quais eu convivo. Tal qual o filho mais velho também tinha suas relações com os empregados do seu pai. No entanto, o filho mais novo, que tem toda a sua vivência, ele percebe que tudo aquilo que ele viveu não lhe, digamos, lhe projetou para uma vida melhor. Porque daí ele cai em si e vê aonde ele se encontrava. E ao se encontrar consigo mesmo, isso é importante, ao se encontrar consigo mesmo, aí ele parte para um processo de consciência espiritual. Então vejam, para trazer uma reflexão, e aqui André Luiz que me perdoe, né? Como que André Luiz chega no mundo espiritual? Vamos pegar a parábola. Vai lá onde que estão os porcos. Vai para o umbral. Como que está o filho pródigo? Está numa zona umbralina. Está junto com aqueles porcos, está passando fome, está passando necessidade. Aquele espírito está precisando de um alimento que possa trazer a ele a luz e a paz que ele precisa. O que faz André Luiz quando percebe aonde ele está? Começa a pedir ajuda, começa a orar, mesmo não sabendo orar. É uma cena muito bonita no filme, que quando ele coloca a mão no seu próprio estômago, vamos falar assim, né? Aquele espírito coloca em cima, as suas mãos em cima da própria enfermidade que aquele espírito se encontrava, pede ajuda. E os amigos espirituais prontamente o socorrem. Mas, detalhe, sempre os amigos espirituais estiveram do lado dele. Ele, que nunca tinha se despertado para uma consciência daquilo que estava passando, tal qual o filho pródigo. Sempre o pai estava ali esperando para o abraço, para o retorno do filho nessa consciência espiritual, tal qual André Luiz vai fazer consigo. E ao se despertar para essa consciência, do dia para a noite André consegue? Não. Precisou de uma outra queda, que também é muito, né,
André Luiz me perdoa, muito até engraçada, quando ele fala, não, eu sou médico, né? E o autor tem uma postura, né? Daí, todo imponente, né? Eu posso ajudá-lo, sou médico. Pum, cai do outro lado, que aí todo mundo tem que correr para socorrer ele. A sua medicina aqui, André, como a enfermeira fala, né? A sua medicina aqui, André, não serve para nada. Aqui o que serve é o amor para com o próximo. E não a sua medicina. E não é isso que o filho pródigo aprende? Que ao retornar para o pai, quando ele abraça, ele fala, pai, não sou digno disso. Mas o pai demonstra a ele que a dignidade está no amor. Olha como isso é bonito. Como nós vivemos o nosso dia a dia? Nós vivemos nessa consciência desse filho pródigo, ou nós vivemos ainda numa consciência como o filho mais velho? Como que nós colocamos isso dentro de uma evolução espiritual? Colocamos que isso é certo e isso é errado. Se eu coloco que isso é certo e que é errado, o que eu faço? Discrimino. Se eu coloco certo e errado, o que eu faço? Eu julgo. Se eu julgo, o que eu faço? Eu condeno. Se eu condeno, eu puno. Qual o direito que nós temos de punir alguém? Se nem o Cristo puniu. Porque o Cristo poderia falar, o quê? Vocês vão me crucificar? Ninguém vai me crucificar. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fala? Olha, pai, é o seguinte, pai, eles não entenderam nada do meu recado. Perdoa eles. Mais à frente eu vou mandar um outro consolador que virá e talvez possa trazer um pouco mais dessa consciência dessa evolução espiritual. Por ora, os perdoe. Quando você pega a parábola do filho pródigo e vai visualizando desta forma, você vai conseguir compreender a sua própria vida, sem se julgar também, sem se condenar. Porque se o filho pródigo tivesse se julgado e se condenado, não voltaria para o pai. Tal qual no próprio filme Nosso Lar 2, que nós temos aquele menino que não consegue perdoar nem ao pai, né, que enfim, tirou a sua vida, e nem a si próprio, das condições de vida que teve enquanto encarnado. Por mais que Aniceto tivesse procurado socorrer aquele menino, ou aquele jovem, né, aquele adolescente, não conseguiu. Porque ainda não se tinha despertado para uma consciência. Por quê? Achava que aquilo que o seu pai tinha feito para com ele era errado. Tinha que ter a punição. Tinha que também sofrer o castigo. Esse é o nosso movimento da nossa vida, quanto encarnado. Eu preciso despertar essa consciência que eu não estou em guerra, nem comigo e nem com meu irmão. A questão não é do certo ou do errado, mas a questão é do que ser feito para com o meu próximo na essência do amor. E naquilo que eu não conseguir ainda, compreender que eu estou em um processo evolutivo e não me punir, mas me reconhecer naquele momento que o que eu fiz não estava certo. Se eu reconheço que não estava certo, é porque eu já sei o que é certo. Agora, poderia falar assim, mas João, mas não é a mesma coisa falar que está errado? Volto a dizer, se você falar que está errado, você vai punir a si próprio. Se você se pune, você se condena. Quando a gente se pune, se condena, o que você faz? Vem a amargura, vem a tristeza, eu errei, vem a... Onde você vai? Nas zonas mais densas, né? Nas vibrações mais densas, mais escuras, mais sombrias. E aí, o teu próprio pensamento
vai te consumindo, vai cada vez mais jogando aquela sombra sobre você. Se você pensa, aquilo não foi certo o que eu fiz, eu posso melhorar, eu posso fazer, a tua vibração é outra. Percebe que a escolha sempre vai estar na nossa mão. O Pai sempre pronto para nos abraçar e nos acolher. Mas o passo tem que ser dado por nós. Então, fazer o bem, ou como já dissemos, fazer o certo, é essa consciência evolutiva para o expurgo das nossas próprias mazelas, como são as paixões ilusórias que nos prendem a vibrações baixas, mais densas, né? Então, quando temos essa consciência, fazer o certo, é porque estamos conectados com uma vibração mais sutil. Significa que eu vou fazer o que é certo? Eu estou em um mundo de expiação e prova. Dependendo da prova, nem sempre eu vou conseguir. Vai aparecer o medo, a insegurança, as incertezas, porque aquilo é uma prova. Aquilo vai me causar angústia. Talvez num primeiro momento eu não consiga. Mas eu tendo consciência do que é certo a ser feito, eu posso demorar talvez 2, 3 dias, talvez um tempo, tal qual o filho pródigo, mas uma hora eu vou reconhecer o que precisa ser feito. Continuando nas nossas reflexões, então quando temos essa consciência do fazer o certo, é porque estamos conectados com vibrações sutil, onde o ódio, o egoísmo, a vaidade não se encontram nesta onda vibratória. Quando encontramos no pensamento, da dualidade entre o bem e o mal, podemos dizer que não estamos fazendo mal a ninguém. E de fato podemos não estar fazendo, mas é a nós mesmos, que será que estamos fazendo esse mal. Porque é como se você justificasse, olha, eu não estou fazendo mal para ninguém, mas está fazendo certo. Você não tem essa consciência. Você só tem a consciência de não estou fazendo mal para ninguém. Isso te traz evolução? Não, você está estagnado. Passa uma vida inteira numa reencarnação estagnado. Um psiquiatra, talvez alguns conheçam, Jung, ele tem uma frase que ele diz: do mesmo modo que aquele que fere o ao outro, fere a si próprio, aquele que cura, cura a si mesmo. Olha como essa frase, ela tem uma potencialidade de nos colocarmos conosco mesmo. Do mesmo modo que aquele que fere ao outro, fere a si próprio. Quando o filho mais velho quer ferir o seu pai, no sentido, como que você faz isso? Ele fere a si próprio. Por quê? A mágoa, o rancor, o ódio, tudo vem e code naquele espírito. Aquele que cura, cura a si mesmo. Se durante o seu processo, junto com os seus trabalhadores do seu pai, tivesse ele já indo expurgando todas essas mazelas, quando também junto com o seu pai visse o seu irmão, também já teria curado a si mesmo. Porque ao ver o irmão retornando, viria a própria cura do irmão quando volta ao lar. Quantos de nós temos essa consciência? De quem fere, fere a si próprio e não ao outro. O que o filho mais novo fez com ele mesmo? Então essa é uma reflexão. Durante toda uma trajetória da sua vida, ele vai fazer o mal a ele mesmo. Não fez mal ao outro. Ah, mas aquelas pessoas com quem ele deu dinheiro, que proporcionou aquelas pessoas também a beber, a viver aquela vida ilusória e assim.
mas também era o livre-arbítrio daquelas pessoas. Não foi ele que induziu aquelas pessoas a viver daquela forma, mas foi aquelas pessoas que não conseguiram sair daquela vibração que se propunham a viver. Quem fez mal a si mesmo foi o próprio filho pródigo, ao se renegar uma existência de valores pela evolução espiritual. Continuando, como ele, o filho pródigo, como ele tem a ideia de não fazer mal a ninguém, pois assim aprendeu a não perceber que ele fazia mal a si mesmo. Porque para ele não está fazendo mal para ninguém. Quantas vezes de nós mesmos podemos falar, eu não faço mal a ninguém. Mas esse filho pródigo fez mal a alguém? Para ele não. Ele estava vivendo a vida, mas fez mal a si mesmo. É essa a reflexão também que temos que fazer. Não faço mal a ninguém, mas fica na ilusão que eu estou sendo bonzinho, que quando eu voltar para o mundo espiritual, volto para o mundo espiritual. Primeira pergunta: o que fizeste para com o teu próximo? Aí você vai falar um monte de coisa. Eu fiz isso, eu ajudei nisso, fiz aquilo. Vão perguntar para você: o que fizeste para o teu próximo? Não, mas eu fiquei lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vamos fazer a terceira vez: o que fizeste ao teu próximo? Aí você vai ficar parado, mas como assim? Eu ajudei tanta gente, eu fiz isso, eu levei cesta básica para cá, levei para cá, e assim foi, e assim foi. Não. Você deu apenas alguma coisa que alguém tinha dado para você e você foi lá e retribuiu. Você apenas fez uma ponte. Mas nesse movimento, o que saiu de você de essência? Se não saiu nada, nada tem para evoluir. Volta lá e vai aprender como evoluir nesse processo da sua vida. Quando você vê, por exemplo, algumas histórias do Chico Xavier, acho que tem uma que é de um relógio, que é muito interessante, Chega uma pessoa, aquela coisa do Chico, a pessoa se sente confortável, se sente agraciada, chega para o Chico, dá um relógio para o Chico. O Chico não quer receber, mas enfim, a pessoa insiste e coloca no bolso dele. Logo em seguida vem uma pessoa, que ela precisava comprar remédio, coisa e tal, enfim, aí conversando com o Chico, ela falou: mas também tem outra coisa, Chico, eu nem tenho relógio para saber que horas que eu preciso tomar remédio. O Chico botou a multa aqui. Não é o ato de pôr a mão no bolso e dar para outra pessoa. É o que sai nesse movimento que aquela pessoa se sente acolhida. É isso. E aí é o certo a ser feito. É o que sai de cada um de nós. Bem, voltando na nossa reflexão, não é uma questão de julgamento, mas de despertar a consciência quando eu tenho a ideia do bem e do mal, Ou eu estou de um lado ou estou do outro. Voltando então na parábola, o mais novo, no caso o filho pródigo, o mais novo ao seu pai, quero a minha parte da herança, E assim, o pai repartiu a propriedade. Então, só podemos repartir o que nós temos. O que ao longo da nossa existência fomos possuindo, e ao longo dessa nossa existência, seja como espírito encarnado ou vivendo no mundo espiritual, aprendemos a amar aqueles que têm sede da sabedoria desta energia. Então vejam, o pai vai repartir com o seu filho aquilo que ele tem, que no caso aqui está representado em uma propriedade. Mas se o pai fosse avarento, talvez não tivesse repartido. Portanto, o que está simbolizando aqui? O amor.
O amor que eu sinto por você, sendo meu filho, eu te dou. Vá e vivencie esse amor dentro de você. Porque o filho poderia pegar esse dinheiro e vivenciar esse amor fazendo a caridade. Quantos espíritos nós tivemos a oportunidade de conhecer, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, que receberam muito e doaram ainda mais, construindo hospital, enfim, ajudando aqueles que eram enfermos. Bezerra de Menezes, quanto não fez? O filho pródigo poderia receber esse dinheiro, mas não é a questão do dinheiro, é o amor que esse pai está lhe dando. É isso. Pegar esse dinheiro, simbolicamente falando, e transformar isso em um movimento no qual o outro se sente acolhido no amor do Cristo, que é a nossa grande riqueza. E o filho pródigo, naquele momento, vê essa riqueza para viver a vida. Bom, o pai, então, quando reparte a sua propriedade entre os seus filhos, ele repartiu a maior herança que ele tinha, que é o amor. Ele não julgou a um nem ao outro. Ele não vai chegar para o filho mais velho: nossa, ainda bem que você ficou comigo, olha o que o seu irmão fez, olha isso, olha aquilo. Não faz menção na parábola qualquer julgamento. Repartiu igual. Isso aqui é seu, isso aqui é seu. Não há julgamento. Então vejam, não há julgamento nem a um nem a outro. Não disse o que vocês iriam fazer com a herança, pois ele esperava que seus filhos aprendessem a administrar a herança recebida. Tanto um como o outro conseguiu respeitar a herança que recebeu? Não. Um foi e viveu a ilusão da terra. O outro foi e, quando teria que mostrar a herança que recebeu pelo amor, mostrou o quê? O ódio. Como assim, meu irmão? Ódio. Mostrou o egoísmo. Percebe? Ele reparte e não faz julgamento, mas espera que tanto um como o outro, o amor recebido, vivencie neles e possa também devolver. Para continuarmos na nossa reflexão, eu vou trazer a questão 964 de Kardec, quando ele pergunta aos mentores venerando. Diz Kardec: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então vejam a pergunta. Então Kardec está perguntando se é necessário que Deus se atente para cada um dos nossos atos, daquilo que cada um faz, para recompensar ou punir. Vejam que na parábola do filho pródigo não há nem recompensa e nem punição. Mas Kardec continua a sua pergunta. Nesses atos, não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Também na nossa leitura, quando fazemos a parábola, parece que o pai não tem muito assim, vai, faça o que você quiser. Parece que é insignificante. Num olhar mais grotesco, vem a resposta dos mentores para Kardec. E eles dizem: Deus tem para as suas leis a regerem todas as vossas ações. Então vejam, o que ele fala? Deus tem suas leis, a regem todas as suas ações. Então, portanto, todas as nossas ações serão a de nós próprios. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente,
quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades, muitas vezes a morte, são a consequência dos excessos. E eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então vejam, a punição não é que você morreu. A punição fica no você não ter lhe permitido a si próprio o despertar da consciência. Reencarnamos, temos nós mesmos para conosco algo que nós vamos brincar um pouco, né? Escrevemos que gostaríamos que fosse a nossa vida, com a própria nossa mãozinha, com a nossa própria letrinha, vão querer expurgar isso, vão querer expurgar aquilo e assim por diante. Para eu expurgar isso, eu vou precisar de determinadas provas, que nós vamos chamar de dificuldades na vida. Quando essas dificuldades vêm, eu muitas vezes caio em desânimo, perco as esperanças, não acredito mais em ninguém, não acredito mais em mim. E isso me leva a um súbito. Ao levar um súbito, o que me acontece? Interrompo a minha própria evolução. A punição está onde? Não que Deus me castigou por isso, mas eu próprio deixei de cumprir aquilo que eu mesmo tinha me comprometido a cumprir. Como também no filme Nosso Lar 2 traz essa reflexão. Quando aquele senhor, né, que está ali, que gerencia aquele centro espírita, tão rigoroso, tem um mal súbito. Mas nem por isso a obra vai deixar de acontecer. A sua família e outros vão se achegar e vão fazer com que aquela casa caminhe. Mas o processo reencarnatório dele, para consigo mesmo, para a sua evolução, ele próprio interrompeu. A obra continuou, porque a obra sempre vai continuar. Mas ele próprio, para consigo mesmo, interrompeu a sua evolução. Olha como isso é bonito, quando a gente começa a entender os nossos próprios passos a ser dado. Muito bem. Então, voltando às nossas reflexões, para toda ação há uma reação. Se sofremos as consequências pelas nossas atitudes tomadas em um momento da nossa vida, cabe uma reflexão em qual momento eu fui negligente para com o amor a mim mesmo. Em qual momento eu fui negligente para com esse amor para comigo? Se eu sou negligente para comigo, é nesse sentido que eu não reconheço que tal dificuldade justamente era para que eu pudesse me abdicar daquelas mazelas, que aquilo é o orgulho, que aquilo é a minha vaidade, que aquilo, enfim. Quando eu não tenho um amor para comigo mesmo, eu vou jogar a culpa no outro. Não, porque foi culpa dele, porque senão... Quando eu tenho uma reflexão da necessidade da própria evolução que eu tenho que fazer, então eu tenho um amor para comigo. Por que eu tenho esse amor para comigo? Porque eu quero evoluir. Percebem? Se eu não tenho amor comigo mesmo, eu estou preocupado na minha evolução? Não, eu estou preocupado em falar que a culpa é do outro. Se eu tenho uma preocupação comigo mesmo, qual o primeiro passo? Refletir nas minhas atitudes, porque são essas atitudes que vão me fazer evoluir. Isso tudo está no cotidiano. Está no cotidiano. É alguém que vem me falar alguma coisa, eu tenho que digerir aquilo,
por necessidade de precisar digerir para não falar alguma coisa, ou eu tenho que digerir para poder entender que aquela pessoa ainda não está num estágio de evolução na qual lhe permite entender que ela me ofendeu. Aí eu paro e penso, mas ofendeu o quê? Se ela me ofendeu, ainda sou orgulhoso. Se eu tenho orgulho, grande momento para eu poder então ali eliminá-lo. Aí a pessoa mais passar 2, 3 dias nem faz a mesma coisa. E aquilo nem mais faz diferença na sua vida. Porque você ama a si próprio muito mais do que aquelas palavras que foram trazidas aos seus ouvidos. Aquelas palavras agora que foram trazidas aos seus ouvidos nem faz mais sentido. Isso só vai perceber quando o outro fala, nossa, mas você deixa ele falar assim com você? Você fala o quê? Mas o que ele falou? Nossa, mas se fosse comigo ele falou isso. Mas não faz mais sentido. Acabou. O que é isso? É evolução. Agora, se você não tem o amor para consigo, quem que vai te governar? O orgulho, o egoísmo, as paixões terrenas, e não o processo evolutivo para o mundo espiritual. Aí alguém falou alguma coisa que você não gostou. O teu orgulho falou, nem é o outro que precisa vir falar para você. Você mesmo fala assim, não vou deixar barato. Então, temos que ter essa reflexão. Quando nós temos essa ação, né, como já disse, toda uma ação tem uma reação. Quantas vezes agimos por paixões porque o amor, né, a nós mesmos, ele não está presente na nossa mente. Então, quando não amamos a nós mesmos, na intensidade do eu profundo, né, no homem integral, esse homem integral é mente, corpo e espírito, né, parece não trazer o gozo da vida, porque pensamos na vida momentânea. Não, ele fez isso para mim, não posso deixar barato. Mesmo que eu acredite na reencarnação, mesmo que eu acredite no mundo espiritual, mesmo que eu acredite em tudo isso, se eu não tenho essa consciência, não vou deixar barato. Não vou deixar barato significa como se fosse essa vida única. Essa vida não é única. Essa vida é para nós evoluirmos. É um processo. Nos foi dado, nos foi concedido a oportunidade bendita de estarmos reunidos para essa evolução. Mas ela não é única, não é exclusiva. Portanto, aquilo que o outro te falou não te pertence. Pertence a ele. Porque se ele falou isso, é o orgulho dele, que está se sentindo ferido, e ele precisa, de alguma forma, de pôr para baixo. E quanto mais humilde você fizesse, mais será exaltado. Pelos homens? Não. Pela tua evolução. Quando a gente olha para um Chico Xavier, ele não queria ser exaltado, mas por si, como não? Quando você fala em Chico Xavier, o que vem à tua mente senão a humildade? Ele precisava falar que ele era humilde, que ele... É da própria essência. Se o outro quer te humilhar para ele poder se exaltar, é a evolução dele, que naquele momento está se apresentando daquela forma. Olha como a vida fica mais bonita quando compreendemos isso.
Não é uma questão de a gente somente ter a clareza do mundo espiritual, mas é viver esse mundo espiritual. Tal qual o filho pródigo viveu, como o filho mais velho viveu. Um chegou à consciência de que precisava retornar ao pai para recobrar a si próprio, recobrar a si a consciência que ele havia desperdiçado para com aquele mundo que ele foi viver. O outro não conseguiu. Bem, então já se faz o horário. Só para um encerramento, eu vou ler a questão 258, que Kardec faz a pergunta para os espíritos venerando, 258A, que diz: Não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa é a pergunta. Não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e da sua consciência que este tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como para o mal. Se vier sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi feito. Olha como isso está dentro da parábola do filho pródigo. Continua. Demais, cumpre-se distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da obra, do homem. Se um perigo vos avança, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de ele vos expor-vos, para haverdes visto nisso um meio de progredirdes. Então, quando o pai separa a herança, é a oportunidade bendita desse filho pródigo expurgar. Veja como a questão 258 lá dialoga com a palavra do filho pródigo. E continua. É Deus o permitiu. Então esse pai permite que esse filho vá viver aquilo, mas não no sentido vá. Não estou nem aí para você. É um vá lhe permitindo fazer a sua vivência para o aprendizado da sua evolução. Então, para essa noite, então essas são as minhas reflexões, e aqui quero deixar claro, minhas reflexões, desse movimento da doutrina espírita tão abençoada que nos projeta nesse entendimento da evolução, de uma consciência para um mundo melhor. Mais uma vez, quero agradecer a casa pelo convite e que a paz de Deus sempre reine em nossos corações. Obrigado.